Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho quem mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos e a todas. Vamos retomar então, vamos dar início a mais um painel deste mega evento que está sendo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Congresso Digital Covid-19, e o tema não poderia ser outro, a não ser as repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Hoje nós vamos ter aqui nessa sala 3 grandes nomes do direito eleitoral brasileiro, com mais um debate sobre temas de direito eleitoral em temas de pandemia. Eu não vou tomar o tempo de nenhum deles, porque tenho certeza que os senhores têm muito a ganhar. E começo, então, com o nosso primeiro palestrante. Vai começar o nosso bate-papo, que é o André Costa. O doutor André Costa é advogado, ele é presidente do Instituto Cearense de Direito Eleitoral e é conselheiro federal da UAB, onde ele preside a Comissão Especial da Advocacia Municipalista. O doutor André tem se destacado muito num tema que é de fundamental importância para todos nós. Há uma consulta pendente no Tribunal Superior Eleitoral que tangencia essa matéria e vai falar um pouquinho para a gente sobre a seguinte temática: democracia e igualdade racial, reserva de vaga, de recursos e de tempo de antena para candidaturas negras. É um prazer tê-lo aqui, doutor André, somos todos ouvidos. Boa tarde a todos os homens e a todas as mulheres que nos assistem nesse momento. Para mim é uma alegria, e eu quero cumprimentar todas as mulheres em nome da Maria Cláudia Buchianelli, da Georgia Nunes, advogadas que são referências no direito eleitoral e no direito público, e todos os homens na pessoa do nosso querido amigo Harrison Targino, também advogado, tem uma trajetória no direito eleitoral na área de direito público. Para mim é uma honra estar nesse painel dialogando com todas vocês. E quero, inicialmente, de forma rápida, porque o tempo nosso é curto, não poderia deixar de registrar e parabenizar as direções da OAB e da ESA Nacional pela realização desse primeiro congresso virtual, não só pelo tamanho, mas pela qualidade, pela diversidade dos debates, dos temas e dos palestrantes. É uma grande vitória realizar um evento dessa monta. Nós todos sabemos que não é fácil. E quero especialmente parabenizar aos organizadores e à equipe de apoio, porque nenhum acontecimento dessa monta acontece sem ter a participação de quem aparece, mas também daquelas pessoas que não aparecem e que fizeram nós chegarmos até aqui. Então, é com grande alegria que eu agradeço o convite e vou tentar, no tempo que foi colocado, tratar desse tema que eu acho uma questão fundamental para a representação do poder no Brasil, para a democratização das relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas. E eu quero começar com, bem falou a nossa
estimada Maria Cláudia, o tema central do nosso painel é democracia e eleições municipais em tempos de pandemia. De segunda-feira para cá, nós acho que esse, pelos meus cálculos, é o 5º painel que trata de direito eleitoral. E aí eu resolvi fazer um corte. Meus colegas vão tratar de temas fundamentais, outros já foram tratados no decorrer da semana, mas como o direito eleitoral é um direito fundamental, de tão importância, penso eu, como o direito que sustenta todo mundo das relações jurídicas, que é o direito constitucional, me parece que a discussão sobre a representação de negros e negras nos poderes, nos espaços de poder, espaços de conhecimento, retoma com grande força após aquela tragédia de 25 de maio, que foi o acontecimento com George Floyd nos Estados Unidos. Digo porque retoma, porque nós sabemos que no nosso país nós tivemos 358 anos de escravidão negra. A população negra, formada por homens e mulheres, foram escravizados, né? Não foi um ato voluntário, né? Milhões de escravos negros foram trazidos da África, e com a nova libertação, em 1888, apenas 700 mil foram libertados. Vocês terão uma ideia de quantidade de pessoas que foram mortas e assassinadas. Mas o racismo no Brasil, aqui tem vários livros, não vou teorizar, até porque eu quero chegar ao foco do nosso tema, ele não é apenas resquício da escravidão. A escravidão tem uma importância muito grande. Mas as relações de poder estabelecidas depois, a não ocupação de poder pelos segmentos negros, levaram a um verdadeiro apartheid, que não é igual como aconteceu nos Estados Unidos, que teve a Guerra da Secessão, não é igual como aconteceu na África do Sul, mas o preconceito, a discriminação racial, elas definem o lugar de determinado grupo social aqui no Brasil. Então, essa ideia, Florestan Fernandes tratou muito bem, tem uma vasta obra, mas tem um livro importantíssimo que foi republicado recentemente, que é O Significado do Protesto Negro. Florestan Fernandes, com seus estudos de sociologia, aliás, eu acho que na semana passada, não faz mais do que 15 dias, completou 100 anos do seu nascimento. Florestan Fernandes tem uma obra, uma contribuição para a sociologia brasileira importantíssima, né? E Florestan Fernandes, ele simplesmente derrubou o mito da democracia racial. Mais recentemente, com dados, pesquisas, informações, um outro autor seminal, o Adilson Moreira, ele chama de humanismo racial, ele mostrou que não havia esse humanismo racial. A luta pela miscigenação, para dizer, nós somos uma sociedade igual, ela não se sustenta nos dados, nas pesquisas oficiais. E é óbvio que essa luta pela igualdade racial, entre brancos e não brancos, entre brancos e negros, homens e mulheres, ela está tomando todos os espaços, né? Foi por isso que, numa grande luta nos anos 2000, e aí como a decisão acabou sendo em 2012, em 2017, a nossa Suprema Corte decidiu que as ações afirmativas, que têm diversas espécies, mas através da espécie, do tipo cotas raciais, eram constitucionais, não feriam o princípio da igualdade formal previsto na Constituição. Na verdade, a fixação, o estabelecimento de cotas raciais, de ações afirmativas, não só aqui como no mundo, ela é uma forma de concretização do princípio da igualdade no sentido substancial, no sentido material. Até porque você tem que tratar desigualmente os desiguais para você alcançar um mínimo de igualdade. Então, feito toda essa retrospectiva rápida, nós tivemos uma consulta em 2018, que foi apresentada em 14 de junho de 2018. E o TSE não conheceu dessa consulta, dizendo que estava em cima do processo eleitoral. Quando foi agora, em 2020, através da deputada federal Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, sendo consubstanciada pelo EDUCAF, foi apresentada uma nova consulta eleitoral. E essa consulta, apesar do parecer desfavorável do Ministério Público Eleitoral e apesar também do parecer desfavorável da assessoria técnica, ela foi levada para julgamento agora, no final de junho. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Roberto Barroso, de 3 indagações, eu não vou ler as 3 agora, o processo está acessível para quem quiser ler os autos, para quem se interessar, é a consulta eleitoral 0600 30 647,
E o ministro Luiz Roberto Barroso respondeu negativamente, porque a consulta ela trata da reserva de vagas, ela trata de recursos e trata do tempo de antena para candidaturas negras, né? E parte da questão de que, se para as mulheres serão garantido um percentual no fundo eleitoral, e já tem um ADIM que tratou disso, tem uma lei partidária que garante a efetiva participação feminina, se nessa quantidade separada para as mulheres, metade deveriam ser destinadas às mulheres negras. Também pergunta na consulta se o TSE poderia dizer que poderia reservar um percentual para as candidaturas negras, conforme está reservada para as candidaturas femininas. O ministro Luiz Roberto Barroso fez um levantamento histórico, sociológico, social, apresenta dados fundamentais, dados que nós sabemos, dados no âmbito da segurança pública, dados no âmbito de escolaridade, no âmbito de emprego, do mercado de trabalho, das ocupações de espaço do poder, como tem sido a ocupação no Congresso Nacional, nos parlamentos, e apresenta um voto respondendo um dos quesitos. 2, ele diz que exageraria no ativismo do tribunal, porque não tem uma previsão legal, como tem para diversidade de sexo, a proporcionalidade de 30-70, como tem para as que garante as candidaturas femininas, que um dia 70% sejam candidaturas femininas e só sejam 30 masculinas, mas infelizmente hoje ainda é tratado como o mínimo das candidaturas. Como não tem essa previsão legal, o ministro disse que não poderia garantir esse mínimo de candidaturas negras. Mas, no voto dele, diz que dentro do limite, sem violar qualquer previsão legal, pode sim prever que proporcionalmente os recursos do fundo eleitoral têm que ser distribuídos proporcionalmente quando houver candidaturas de homens negros e de mulheres negras. Ele apresenta um estudo curioso que diz que quando ficou definido que as candidaturas femininas deveriam ter verbas do fundo eleitoral, ter participação na divisão dos recursos, pelo estudo que ele apresentou, esse recurso, ao ser direcionado para as mulheres, foi tirado exatamente das candidaturas negras. É por isso que ele apresenta um voto construindo que tem que ser garantido recurso para as candidaturas femininas, mas tem que ser na proporção que tiver candidaturas negras femininas, candidaturas negras, ou seja, femininas, e candidaturas de homens negros, nessa proporcionalidade deve ser garantido o mínimo de verba. O ministro Luiz Edson Fachin seguiu esse voto e o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, o processo deve voltar em agosto, porque um dos receios dele era que, ao se efetivar essas ações afirmativas, através de cotas raciais dentro dos partidos, poderia ensejar um boicote geral. Os partidos evitarem candidaturas negras para evitar que tivesse que distribuir os recursos. E aí, pessoal, penso aqui que, primeira coisa, obviamente, pela minha história, pelas coisas que eu acredito, eu tenho a confiança que numa sociedade desigual como a brasileira, onde a gente esperar apenas pela bondade dos particulares ou pela bondade do poder público não vai resolver as questões que são essenciais para realmente democratizar o país, porque nós falamos democracia, falamos muito de democracia, que é fundamental. A democracia, na perspectiva liberal, ela é fundamental. Eu acabei de receber um aviso do tempo, então vou para a minha conclusão. Mas nós não vamos conseguir democratizar o poder, democratizar as relações, sem a gente garantir, além da participação feminina, que aí devem ter mulheres negras no parlamento, porque eu defendo algo mais avançado. Eu não defendo apenas reservas nos partidos, nas campanhas e nos partidos. Eu acho que a solução pelo Brasil é implantar ações formativas com reserva de cadeiras para as mulheres e reserva de cadeiras para a população negra, por um período como é toda ação afirmativa. Então, a discussão se as ações afirmativas são ou não são constitucionais já está superada. Me parece que o nosso papel é, na minha visão, aqueles que defendem a igualdade real, substancial no exercício do poder,
e isso não se faz campanha política, nós todos aqui nós temos com advogados e advogadas, sem ter verba, sem ter financiamento necessário para garantir essas candidaturas, penso que o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que apoiou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, é um avanço para a democratização das relações internas dos partidos e para buscar a igualdade racial dentro das campanhas políticas do direito eleitoral. Me parece que meu tempo já chegou ao final e essa é a minha intervenção, a defesa da resposta positiva a essa consulta que está no Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, Maria Cláudia, pelo tempo e desejo um abraço a todos que nos assistem. Obrigado. Obrigada, doutor André. O seu tema é palpitante, é o tema da vez, no Brasil e no mundo. Essa questão racial precisa ser repensada. Nós precisamos realmente discutir com seriedade formas de superação do gap racial no Brasil. Eu não vou, sem maiores delongas agora, eu vou passar para a nossa segunda palestrante, minha querida amiga, colega, doutora, conselheira federal Georgia Nunes. A doutora Georgia vai falar para a gente sobre os impactos da pandemia no exercício do poder de polícia e na participação feminina na política. A doutora Georgia Nunes é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é mestre em Direito Público, especialista em Direito Eleitoral, membro fundadora da Abradep e ex-procuradora-geral do município de Teresina. Doutora Georgia, será um prazer ouvi-la. Boa tarde, Maria Cláudia. Boa tarde, André, Harrison, meus amigos conselheiros federais. Eu quero inicialmente saudar nas pessoas de vocês, né, todos os advogados, as advogadas, as pessoas que nos assistem. E antes de passar efetivamente ao tema da nossa conversa, da nossa intervenção aqui, eu preciso parabenizar pelo estrondoso sucesso do primeiro Congresso Digital Covid-19 sobre as repercussões jurídicas e sociais da pandemia, o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz e o secretário-geral Beto Simonetti, que tiveram uma participação muito ativa na organização desse evento, celebrar de maneira muito especial pela ideia, pelo empenho, pela dedicação, na concretização desse projeto que foi gestado ali, no nosso grupo de WhatsApp, com muitas conversas, né, pelo diretor-geral da escola, da ESA Nacional, o querido colega conselheiro Rony Duarte, e também preciso agradecer penhoradamente pelo convite para estar aqui nessa mesa, pela competência e o esmero na organização do evento, a formatação das mesas, agradecer muito ao nosso sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que de tão generoso ainda me permitiu dar alguns pitacos, indicar alguns palestrantes, alguns especialistas, sugerir nomes e temas. E ele fez isso, acredito que com muitos de nós conselheiros, nos permitindo sentirmos um pouco partícipes também deste evento. Eu estou tão ansiosa com a Conferência Nacional da Advocacia, da qual ele preside a comissão do temário, porque eu sei que será a respeito, assim, a exemplo deste evento também uma grande surpresa para toda a advocacia. E eu também não posso deixar de saudar toda a equipe técnica responsável por tornar este projeto realidade, um projeto incrível, que só seria possível, né, principalmente pelo trabalho desta equipe invisível, mas fundamental para concretizar a sua concretização. E eu quero saudar especialmente os funcionários do Conselho Federal da OAB, que são sempre tão maravilhosos conosco, cumprimentar a todos na pessoa da incansável Aline do setor de eventos. Bom, o assunto desse painel é demasiadamente abrangente, né? O tempo, por outro lado, de intervenção de cada um de nós é também igualmente limitado. E eu quero, viu, Maria Cláudia, cumpri-lo à risca, portanto, pode me chamar a atenção. Daí porque eu delimitei este assunto bastante amplo para abordar, né, duas questões que eu considero relevantes para o pleito agora de 2020, em razão justamente dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Outras tantas matérias mereceriam igual atenção,
mas a gente viu, o próprio André aqui mencionou, que nós tivemos neste mesmo congresso, no primeiro congresso digital, outras mesas relacionadas às eleições municipais, à democracia, às fake news agora, que terminou há pouco também, às inovações tecnológicas decorrentes dessa crise sanitária, e em todas elas nós percebemos, né, os temas específicos sendo versados, com grandes especialistas que trouxeram suas contribuições ao debate. Então, por uma questão de simples escolha, eu decidi abordar, em primeiro lugar, os impactos da pandemia na participação feminina da política, pela afinidade temática, né, pelo compromisso histórico com essa pauta de estímulo à inserção da mulher nos espaços de poder, e principalmente pelas preocupações que eu tenho quanto a este tema nas eleições municipais de 2020. Eu vou explicar quais são essas minhas preocupações. É que antes da crise sanitária, né, e consequentemente da crise econômica, eu tinha uma grande esperança neste pleito com relação a esse assunto. Com a recente evolução jurisprudencial, de efetivação de políticas afirmativas para as mulheres candidatas, eu realmente estava otimista de que nós poderíamos ter bons resultados nestas eleições. Bom, primeiro, a reserva dos recursos financeiros do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFC, do tempo de propaganda no rádio e na televisão para as mulheres, foi, sem dúvidas, um fator relevante para que a gente tivesse aumentado, né, 50% da ocupação das cadeiras parlamentares na Câmara Federal nesta eleição de 2018. Também as ações julgadas relacionadas às candidaturas fictícias das mulheres, reconhecendo como fraude a legislação eleitoral que reserva candidaturas por sexos, também trouxe um grande impacto positivo em todo o país, acendendo ali o sinal de alerta nas agremiações e também para todos os candidatos em relação ao cumprimento desta cota, né? Por outro lado, as investigações em torno dos recursos, do desvio dos recursos das candidaturas femininas em benefícios de candidatos homens, que nós estamos acompanhando aí, relativas ao pleito de 2018, causaram, sim, ou devem causar impacto nesse sentido, de preocupar os partidos, de preocupar os candidatos com esse cumprimento. E, por fim, agora para a eleição de 2020, a inclusão na resolução 23.609 de 2019, do artigo 27, parágrafo 9º, é outro sinal positivo, né? Porque pode vir se não prevenir totalmente, pelo menos inibir o registro de candidaturas femininas sem o conhecimento das candidatas, coisa que a gente percebeu muito comum nas eleições passadas. Esta regra nova, ela impõe, né, que, havendo indício de fotografia extraída da internet, né, a Justiça Eleitoral faça uma checagem, solicite aos partidos a checagem da fotografia e peça o formulário de registro de candidatura assinado pelo candidato quando houver indícios de que a imagem tenha sido extraída da internet. Esses são só alguns exemplos que me traziam, assim, por assim dizer, essa esperança, né? A palavra é justamente essa esperança no pleito de 2020. E a mais significativa delas veio com a emenda constitucional 97 de 2017, que vedou as coligações proporcionais, né? Porque a partir de 2020, como todos nós sabemos, não teremos mais coligações para o parlamento, os partidos terão que concorrer sozinhos. Isso faz com que os partidos tenham que disputar vagas no parlamento com filiadas concorrendo, e não mais usem de empréstimo, né, filiadas de outros partidos na coligação, lançando apenas candidaturas masculinas. Então, essa regra traz uma obrigatoriedade do partido de se preocupar com o engajamento das filiadas para as candidaturas. Então, essas razões todas me levavam a crer que nós teríamos um pleito bem diferenciado em 2020 e que poderíamos, sim, alcançar resultados muito positivos
na ocupação desses espaços políticos pelas mulheres. Todavia, né, o que ninguém esperava, a crise sanitária da Covid-19 trouxe desafios ainda maiores às mulheres quando a gente compara com o que vem sendo enfrentado pelos homens, principalmente as mulheres que pretendiam concorrer a espaços públicos, né, nesta eleição municipal. Ao recolocar todos de volta nos seus espaços domésticos, com a imposição do isolamento social, a pandemia evidenciou que a sociedade continua exigindo de nós, mulheres, um compromisso desigual nos cuidados do lar e da família. E mais, a crise econômico-financeira decorrente da pandemia também afeta com mais ênfase as mulheres, em especial aquelas que são provedoras do lar, né, aquelas que são provedoras da família, e que precisam evitar todos os seus esforços à sobrevivência. As pesquisas apontam, né, que este é um ponto dificultor, né, que dificulta o acesso das mulheres à política, porque elas são mais, aliás, nós somos mais cautelosas em relação ao uso dos recursos e os altos custos das campanhas eleitorais acabam nos afastando da disputa, né? E não menos importante, eu acho que até o mais importante que essa pandemia evidenciou, o aumento, né, gigantesco da violência doméstica, os altos índices observados, né, e potencializados com o isolamento social, né, decorrente da maior convivência do agressor com a vítima dentro do domicílio, acaba afetando, sim, as candidaturas femininas. E aí, eu trago essa problemática, eu trago essas preocupações, eu trago esse tema para que a gente possa justamente refletir sobre tudo que a pandemia impôs ainda mais às mulheres. Por que nós temos, então, que nos preocupar com isso, né? Porque a subrepresentação feminina na política, esse assunto que nós estamos conversando e que nós debatemos tanto, né, Maria Cláudia? Assim como a subrepresentação dos negros, não é um problema só nosso, André, não é um problema das mulheres, não é um problema dos negros. É uma grave distorção da nossa democracia, né, em termos de representação política. A gente precisa estar sempre lembrando da nossa posição vexatória, né, que o país ocupa no ranking mundial de presença feminina nos parlamentos. De 190 países, a gente está na posição 152. Então, mudar esta realidade, aproximar a sociedade da política, é uma missão essencial para o fortalecimento da democracia. Por isso que esse momento, eu sempre trato desse assunto e considerei de suma importância discuti-lo aqui com vocês. Então, penso que a solução passa, né, por potencializar o engajamento das mulheres na política, voltar todas as políticas públicas ao acompanhamento das mulheres vítimas de violência, a assistência social e financeira da mulher, para que ela possa retomar as atividades econômicas e políticas, sem prejuízo e principalmente sem culpa, que é algo que é tão presente entre nós. E o segundo tema, né, eu sei que já estou caminhando para o final do meu tempo, mas eu não pretendo me alongar muito, que eu queria trazer diz respeito aos limites do poder de polícia da justiça eleitoral. Esse assunto já vem sendo objeto de estudo e de observação da minha parte, em especial nas eleições municipais, né, quando se confronta, né, o direito de propaganda e o verdadeiro, ao meu ver, o mais importante, direito de informação dos eleitores, porque para muitos a propaganda eleitoral é vista apenas como direito dos candidatos, dos partidos políticos, como uma forma de propagarem suas ações, as suas plataformas, as suas propostas políticas. Como uma espécie da propaganda em geral, é a forma de vender um produto, de divulgar um produto e torná-lo atrativo aos consumidores, que aqui seriam os eleitores. Mas, além de um direito, né, conferido aos postulantes do poder, a propaganda é, sobretudo, direito dos detentores do poder, do povo, um direito de se informarem, um direito de conhecerem os candidatos, para decidirem, né, para fazerem a opção mais adequada com convicção de quem irão eleger para representá-los.
Reconhecendo esse direito, a nossa legislação eleitoral, no artigo 41 da Lei 9.504, garante o livre exercício da propaganda lícita, proibindo multa e o cerceamento dessa propaganda sob a alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, né? A resolução 23.610 de 2019, também para essas eleições de 2020, repete o texto da lei, né, acrescenta dispositivos relacionados à internet, assegurando, né, o livre exercício da propaganda, estabelecendo também algumas restrições ao poder de polícia relacionados à internet, né, à fiscalização da internet. Mas mesmo, né, que pareça clara como a luz do sol, transparente, né, como o plástico, esse dever de respeito à propaganda eleitoral lícita, ele não vem sendo devidamente observado, em especial nas eleições municipais. Nós vimos de forma muito corriqueira no cenário político brasileiro a imposição de restrições ao exercício do direito de propaganda. Nas eleições municipais, como eu disse, é ainda mais gritante. Quem conhece essa realidade, acostumou-se ou não, porque eu não me acostumo nunca, né, de ver portarias da Justiça Eleitoral interpretando as regras de forma restritiva, termo de ajustamento de conduta impondo multa, restringindo propaganda, limitando o número de comícios, proibindo fogos de artifício, e uma série de restrições, seja pelo juiz, seja pelo promotor eleitoral, ou seja pela Justiça, seja pelo Ministério Público. E mesmo sendo o poder de polícia, por lei, conferido exclusivamente aos juízes, não é raro ver o Ministério Público se arvorando desse poder para restringir a propaganda. Quando a gente vem para o cenário da pandemia, a nossa preocupação é ainda maior, porque nós temos visto diversos decretos municipais, né, fixando restrições de locomoção em razão mesmo da necessidade sanitária, né, do isolamento social, a depender da curva de contágio em cada cidade. Só que a legislação eleitoral deixa muito claro que não apenas o poder de polícia não pode restringir a propaganda, mas também, né, o Código de Posturas Municipal. Então, esses decretos também não podem servir de justificativa para restringir. Mas, olha, eu digo a vocês, já estão restringindo. Semana passada mesmo, eu já tive um caso no interior do Piauí, em que um pré-candidato foi convocado porque estava fazendo reuniões fechadas, em espaço fechado, e foi fotografado, com uso de máscara, com tudo, mas teve que ir à delegacia para esclarecer por que estava violando o decreto municipal, né? Pré-candidato da oposição, obviamente. Então, isso vai ser corriqueiro, e eu louvo aqui, né, eu destaco aqui para que todos façam referência a ele, não permitam essa restrição da propaganda, o dispositivo da Emenda Constitucional 107, né, e eu quero parabenizar aqui pela redação da Emenda Constitucional 107, o valoroso trabalho da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e quero fazer essa saudação na pessoa do nosso coordenador-geral, Marcelo Weick, mas principalmente da relatora dos grupos de trabalho que está aqui nesta mesa, a doutora Maria Cláudia Buchianeri, né, uma grande eleitoralista, que fez um trabalho primoroso, não só ao relatar o trabalho de grandes pesquisadores da nossa Abradep, né, condensar esse trabalho, mas também de conversar, de dialogar com o Congresso Nacional, com o Senado, com o senador relator, e permitir uma redação que nós precisamos comemorar muito a redação da Emenda Constitucional 107, porque ela traz a experiência de quem está ali no dia a dia das eleições, dos diversos atores, não apenas dos advogados, mas também de políticos, mas também de comunicadores, de pesquisadores. E nesse aspecto do poder de polícia, foi muito feliz a Emenda Constitucional quando colocou no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 6, que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Esse dispositivo certamente não resolverá todos os problemas, mas ele será um excelente argumento para que nós não
admitamos mais restrições de propaganda de rua, principalmente, né? É claro que nós temos que observar todas as regras sanitárias, mas com a observância das regras sanitárias, nós não podemos admitir que não haja propaganda, que os eleitores não conheçam os candidatos e não possam fazer as suas escolhas de forma consciente, de forma livre, porque é isso, né, que é a democracia, é a escolha livre e consciente dos seus representantes. Então, era isso que eu queria trazer para vocês e agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada, doutora Geórgia, foi muito importante, foram importantes as suas palavras, e eu não vou me alongar aqui, vou passar desde logo a palavra para o meu também querido amigo, ilustre colega, doutor Arrisson Targino, que vai falar para a gente sobre abuso de poder eleitoral e novas tipologias, um tema que, em particular, muito me interessa. O queridíssimo doutor Arrisson é conselheiro federal da UAB, é mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, é professor universitário e membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da UAB. Ele também é ex-juiz do TRE da Bahia, da Paraíba, e ex-procurador-geral do Estado da Paraíba. Doutor Arrisson, está com a palavra. Muito obrigado, Maria Cláudia Bucchiarelli, uma das mais brilhantes eleitoralistas desta geração, com quem tenho o prazer de ser colega, né, em comissões nacionais, de saudar também os meus colegas conselheiros federais Geórgia Nunes e André Costa, que já bem expressaram as suas preocupações quanto ao pleito de 2020. Reitero os cumprimentos e a parabenização a todos os responsáveis pelo tema, e ressalto que um tema comum que parece existente em todas as mesas que tratam de direito eleitoral no Congresso foi o louvor ou ressaltar da importância basilar da democracia. Essa nos une e é dever institucional da democracia, como é dever pessoal de cada cidadão, né, garantir o Estado democrático de direito previsto no artigo 1º da Constituição como elemento agregador e definidor da própria forma política de nosso Estado. E é por isso que aqui estamos. Estamos para falar de democracia nesses tempos sombrios, em tempos em que a democracia passa por certos refluxos, não só no Brasil, como também passava já no mundo, por uma, digamos, cobrança excessiva ao modelo democrático. Na verdade, o que se cobra é uma dificuldade muito maior, que diz com desigualdades sociais e se põe à conta indevidamente da democracia. Nós estamos em profundos tempos de transformações. O Ulrich Beck, em obra publicada após sua morte, lembra bem que, mais do que mudança social, estamos num tempo de metamorfose do mundo. E, como tal, é preciso compreender a democracia e a sua forma de se expressar nesses novos tempos. Vale sempre lembrar a frase antiga, repetida por todos nós, do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que dizia que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. Se a democracia tem defeitos, muito maior traz outros sistemas ou flertes com ditaduras ou não democracias. Nós estamos, graças ao destino constitucional, fadados a viver na democracia e esperamos que assim seja, porque ela é a forma mais agregadora de viver em comunidade. Né? E é por isso, né, que devemos nos interessar por política e por eleições. Aliás, o historiador Arnold Toynbee dizia que o preço que pagam os que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam. E é por se interessar, pois, por política, por se interessar por eleições, né, que estamos todos juntos para consolidar o modelo democrático, que é sempre um modelo em realização. Não há uma democracia perfeita em canto nenhum, nem aqui nem alhures, em canto algum do mundo. Nós vamos fazendo a partir das inferências culturais, sociais e políticas de cada Estado. Não há um modelo pronto. Há algumas certezas. Os clássicos doutrinadores, né, desde os clássicos gregos aos clássicos mais modernos da ciência política, né, Schumpeter, Chevosky, Huntington, Robert Dahl, todos concordam num fato. Se a eleição em si não é um elemento bastante para caracterizar um processo democrático, ela é um elemento essencial, a possibilidade de mudança cíclica ou mudanças nos gestores de poder.
Por isso, a importância de se bem debater as eleições de 2020, no ciclo bianual de consulta popular que se faz no Brasil, e a eleição no mundo, enquanto sua forma de ser uma arena múltipla de tantos e quantos interesses, e quanto mais múltipla, multifacetada, e como tal, cheia de interesses e naturais conflitos. Não se queira que a eleição seja um requiem, a assistir um momento, digamos, tranquilo. Não, a eleição é vida, a eleição é efervescência, são núcleos de interesses se contrapondo, e faz parte desta percepção a própria percepção da necessidade de regras no jogo eleitoral, no jogo democrático, para que os contentores possam ter mínimas igualdades de participação. É por isso, e nesse contexto, que o manejo deve ser muito sensível quando nós falamos em controle judicial das eleições, porque o grande protagonista da eleição não é o judiciário. Quando em uma eleição municipal ou estadual o juiz aparece demais, alguma coisa tem errada com o juiz. Quem deve aparecer é o jogador em futebol, em vôlei, em que seja, e também nas eleições. O protagonista é o povo, o protagonista é o eleitor. Portanto, todo o sistema de controle judicial de eleições tem que ser tendente ao mínimo. Ele tem que levar em conta a prevalência do voto e da escolha, seja qual for, do eleitor. O nosso sistema de controle judicial tem como ápice a luta contra o abuso de poder, que talvez seja, na minha visão, a maior afetação à normalidade e legitimidade das eleições. É o abuso de poder, um tema sempre presente e necessário ter com ele uma atenção redobrada. E a ele deve dedicar-se um olhar muito mais próprio o judiciário. Juiz, olha, deixa de se preocupar com propaganda pequena, com carreata, com todo respeito, preocupe-se com abuso de poder. Esse desvirtua efetivamente o processo eleitoral. E tem base constitucional lá, no artigo 14, parágrafo 9º, nós estabelecemos, a Constituição estabelece, que haverá de se lutar contra a influência do poder econômico e contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública. Por seu turno, a Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades, ao falar de instrumentos para discutir abuso e ao instituir a ação de investigação judicial eleitoral no seu artigo 22, já prevê o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e também a utilização indevida de meios de comunicação social. Esse é o sistema que está posto nas normas, para garantirmos minimamente que os contentores se igualem na formalidade eleitoral. Não se tem como garantir que todos possam ter o nível mesmo de influência. Isso faz parte do jogo, do traquejo político. E o tema se torna ainda mais relevante porque agora, recentemente, em junho, o TSE começou a discutir uma possibilidade de viragem interpretativa e jurisprudencial. O ministro Luiz Edson Fachin, no RESP 8285, lá de Luisiânia e Goiás, terminou, além do voto para o caso, e muito além, propondo que o TSE passasse, a partir das eleições de 2020, a partir destas eleições, a considerar o abuso de poder religioso com a tipologia própria. O ministro diz, aspas, a imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção do voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Fecha aspas. E, ao final, venho propor ao tribunal que, a partir das eleições deste ano de 2020, seja assentada a viabilidade de exame jurídico do abuso de poder de autoridade religiosa no âmbito das ações de investigação judicial eleitoral. O que há de inovador não é o tema, porque o tema, bem ou quanto, o mal ou bem, já esteve presente na jurisprudência eleitoral. O que há de novidade, o que sacode e agita, é a possibilidade de tipificação específica. O ministro Alexandre de Moraes já apresentou voto divergente, alertando para essa criação, e o risco dela, bem como, e foi pedido vista pelo ministro Tarcísio. Eu dizia, o tema não é novo, a doutrina já o trata. Aliás, a Maria Cláudia, que nos brinda com sua presença, uma das maiores especialistas do Brasil no tema, sua dissertação de mestrado, se não me equivoco, já tratou do tema, é sempre uma autoridade ouvida quando se fala. E isso
terminou pegando fogo. Alguns com viés progressista, outros conservador. A questão não se trata de viés progressista ou conservador. Tem como background a possibilidade ou não do diálogo religião, né, e política, que é uma discussão que remonta à própria noção cultural de religião. A Igreja Católica, os progressistas delas na ditadura militar, recebiam pretensões de restrição no traquejo do espaço público político. E agora, outros grupos, talvez de índole mais conservadora, também se veem. O TSE já enfrentou, dizia eu, o tema. Eu trouxe aqui para lembrar, de 2007, o recurso ordinário 265308, o relator era o Henrique Neves, e o TSE, à época, afirmou que não existe abuso de poder religioso, né, sendo o poder este tipo de abuso, um abuso de poder político na religião. Naquele caso específico, o ministro Fux refuta explicitamente a criação de um tipo específico. Em 2018, no RO 537003, relatora agora a ministra Rosa Weber, a grande ministra Rosa Weber, né, em que se discutia também a utilização de um espaço religioso para privilegiar uma candidatura. Nesse caso, foram cassados um deputado federal e um deputado estadual, porque foi um grande evento, né, que se gastou quase R$1 milhão, com grande presença de pessoas. Um pastor, um religioso, pediu explicitamente votos e utilizou de uma mega estrutura para favorecer essas candidaturas. Mas, ao caçar essas candidaturas, o TSE reafirmou a inexistência de um tipo específico de abuso de poder religioso e analisou o que lá tinha ocorrido sobre o viés econômico, sendo explícito o voto da ministra neste sentido. Vem agora o ministro Fachin, talvez dentro de uma certa pretensão iluminista que parece tomar conta de alguns ministros de Supremo, de buscar fazer acertamentos democráticos e sociais através de uma pretensão corretiva, não pelo processo democrático do voto, mas pelo processo de suas pretensões e boas intenções. Não me parece adequado essa pretensão, porque ela termina por dar à instância judiciária uma capacidade muito além da que lhe é dada constitucionalmente e que lhe deve ser própria. Quando o ativismo judicial ele termina exacerbando a judicialização natural das coisas, a judicialização da política, ela termina levando o judiciário a um protagonismo que me parece perigoso para uma concepção democrática do processo. Democracia é o contexto de presença de todos, das suas variadas formas e no seu compasso. É o povo quem decide, não iluminados quem decide, por mais bem-intencionados que seja. O ministro Barroso, a quem presto justas homenagens e a quem considero uma das mais lúcidas vozes no Supremo, me espantou com aquele famoso artigo em que falava da vanguarda iluminista que o Supremo deveria ser. Para mim, me parece uma certa pretensão a mais, de certo endeusamento de funções públicas circunstanciais e temporárias. Não, a democracia não se construirá assim. Se construirá acertando e errando. E, por isso, tenho para mim que melhor acerto teve a posição do ministro Alexandre de Moraes, e vejo com preocupação essa tentativa de caracterização de um tipo específico. Tem como background, eu acho, uma discussão que é muito fértil e o tempo não me permitirá aprofundar, não é? E que diz com a presença do Estado laico, separação Estado-religião, não é? Tem um background nisso, porque, no fundo, se parece ter um certo preconceito inverso com os grupos religiosos, sejam eles de índoles progressistas ou conservadoras, sejam de quais crenças religiosas, têm todos a liberdade de manifestação, liberdade de culto e liberdade de expressão. Toldá-los é um perigo, porque abre espaço para restrições a outros setores de influência. E aqui, eu nem discuto particularmente se é a autoridade. Eu tenho para mim, como Weber achava, lá em Economia e Sociedade, de 1922, né, que o poder se expressa de várias formas, tradicional, carismática, né, então é possível entender como autoridade religiosa. Mas, para mim, o tema é mais profundo, porque ela faz restrições à própria pauta dos cultos e dessas manifestações. Traz, portanto, perigos essenciais no trato dessa questão. E eu listei aqui 3 perigos dessa interpretação à assimilação. Um primeiro perigo dogmático, que assim chamo, que é um perigo formal.
não existe previsão na lei nem no sistema de controle judicial do processo desta figura de abuso de poder religioso. Podemos levar a uma discussão pública social e aí congressual sobre o tema. Talvez seja o tema, talvez seja tempo, mas não creio que se deva permitir que, com mágica judicial, se implemente um tipo próprio, um tipo específico. Ademais, né, há uma discussão sobre o conceito de autoridade. Né? Eu lembro, para os que amam o direito eleitoral, que estão nos assistindo, não é? E aos nossos colegas, eu nem preciso falar, mas no famoso julgado de 2012 do cacique, né, lá do Paraná, em que se discutia o conceito de autoridade, se firmou o tribunal entendendo que a autoridade era uma autoridade emanada do Estado, influência, né, do poder público, da atividade de gestor público, e não influência dispersa de outra autoridade. Eu já disse, eu acho que isso pode ser suplantável, mas eu tenho muita preocupação com a possibilidade de afetação à liberdade religiosa que se embute nesta pretensão. E a liberdade religiosa é um preceito constitucional resguardado no artigo 5º, inciso 7, enquanto a liberdade de manifestação e pensamento, e creio que embute também uma certa discriminação, imaginar que fiéis e rebanho, por essa caracterização, são manuseáveis facilmente de forma. Ora, a pretender essa aceitação, eu tenho um risco de daqui a pouco querer também entender que professor de ensino médio ou de ensino superior tem tal capacidade de influência que pode induzir e aí limitar a pauta de presença de professores em suas salas de aula. Não é um bom caminho. O Supremo já sobre isso falou, até no DPF, nas eleições passadas, em que se tentava cessar manifestações em universidades. Não lembro o nome da DPF. Não creio que seja um bom caminho. Influência do pastor não significa o líder religioso ou padre. No nosso sistema é admitido tanto que eles podem ser até candidatos. Né? Podemos até mudar isso, mas enquanto não se muda, creio que restrições existentes na lei já são bastantes para evitar eventuais abusos com viés econômico e político que se realizem no ambiente dos templos ou de cultos. E, nesse sentido, lembro, para finalizar, que há uma proibição explícita de propaganda eleitoral nesses espaços, por serem de uso comum. Já havia na lei, né, no artigo 24 da Lei 9.504, a vedação de cessão de valores, né, com a impossibilidade de pessoas jurídicas, e se reforçou, e é possível até sancionar quem tenha sido privilegiado por abuso nesse campo através de uma interpretação que leva em conta o abuso em seus efeitos econômicos e o abuso em seus efeitos políticos, deixando o tema de construção de um tipo específico para seu natural locus, que é o parlamento. Pedindo escusas pela demorada fala, mas para não perder a oportunidade de trazer um tema que vai voltar em agosto à pauta e certamente trará a efervescência do bom debate. Agradecendo a todos a paciência, dou por encerrada, Maria Cláudia, a minha participação. Muito grato. Muito obrigada, doutora Arisson. Esse tema realmente é palpitante. Eu vejo que nos sobram aí 6 minutinhos e estamos aqui com o tempo no cronômetro. E eu vou me permitir fazer consideração sobre uma pequena, rápida consideração sobre cada uma das coisas que os colegas falaram. E começando pelo queridíssimo doutor André, com a pauta racial, que é uma pauta importantíssima, e sabemos, porque também milito na pauta de gênero, ao lado da doutora Georgia, entre tantas, das dificuldades da criação de reserva de cadeiras no parlamento. Para a gente estabelecer uma reserva de cadeiras, nós teríamos que ter uma PEC, né? E, além de tudo, uma PEC que seria questionada em termos ainda mais qualificados no Supremo Tribunal Federal do que a própria cota das universidades. Porque, como eu estou falando de regime democrático, eu vou acentuar o índice de desvio eleitoral. A gente sabe que em modelos proporcionais sempre há um desvio, né? Aquele percentual de desperdício de votos. E quando eu reservo uma cadeira, por exemplo, eu vou ter mulheres, ainda que eu coloque um percentual nominal, mulheres eleitas com 20 mil votos e homens fora com 200 mil votos. Isso vai gerar uma cláusula de desvio, não que eu seja contra, eu sou uma das defensoras da vaga, mas será uma medida de difícil implementação, porque temos poucas mulheres e poucos negros no parlamento. Dificilmente alcançaremos o quórum de uma PEC que ainda depois seria submetida a um questionamento no Supremo.
Nesse sentido, doutor André, minutei isso lá no TSE, na gestão do ministro Gilmar Mendes, um projeto de lei que foi encampado pela queridíssima deputada Margarete Coelho, que pode ser aberto a contemplar a questão racial, que diz o seguinte, mediante PL simples, mudando a Lei 9.096. No rateio do fundo partidário, que leva em conta a votação obtida para a Câmara dos Deputados e agora para o Senado, a gente colocaria um dispositivo dizendo que o voto conquistado por mulheres tem peso 2 ou 3, e que votos conquistados por negros têm peso 2 ou peso 3. E isso na tentativa de criar uma política de incentivo, de fomento aos partidos para que elejam mulheres e elejam negros. E vão fazer isso não porque é uma boa causa e por conta da representatividade que é importante, mas porque eleger mulheres e eleger negros dará mais dinheiro à legenda. Então, a gente introduziria um peso qualificado ao voto conquistado por determinadas minorias subrepresentadas, grupos vulneráveis subrepresentados. Esse é um PL simples, tenho textos publicados sobre ele, deputada Margarete está na luta em torno dele, e quem sabe não possamos abri-lo também à questão racial. Sobre o que a doutora Georgia disse, sobre o impacto assimétrico da pandemia sobre mulheres em relação a homens, vou citar uma informação que quem me trouxe numa live da Associação Mineira de Municípios foi a doutora Débora Vick, da EGE, do TRE do Rio Grande do Sul, e ela me deu um dado, doutor Arisson, que é irrefutável. A produção acadêmica de mulheres nesse período de pandemia despencou 40%, enquanto que a produção acadêmico-científica de homens aumentou, acho que, salvo melhor engano, 15%. E isso revela de que forma a reclusão, a suspensão das aulas para crianças, de que forma isso afetou profissionalmente as mulheres de uma forma ainda mais sensível do que os homens. E, por fim, doutor Arisson, concordo com tudo o que você disse, essa também é a minha tese, vejo com muita reserva aquilo que chamo, num último artigo doutrinário a respeito do mito da vulnerabilidade do fiel, de partir de um pressuposto de que uma pessoa, exclusivamente porque crê, porque é vinculada a uma denominação religiosa, ela tem menores condições de fazer as suas escolhas eleitorais em bases racionais, de que ela não se pauta mais pelo discurso intersubjetivo, racionalmente intersubjetivo, de que ela fica absolutamente sujeita e submetida a comandos de uma forma mais vulnerável, como se a sua capacidade de se conduzir fosse fustigada. Acho que essa é uma premissa perigosa e é uma premissa que é incompatível com a Constituição, que diz que ninguém pode ser privado de direito ou analisado de uma forma pejorativa, exclusivamente porque crê. Então, precisamos estar atentos a essa questão. A nossa única Constituição que cerceou o direito de voto de pessoas vinculadas religiosas à cláusula de obediência foi a nossa primeira Constituição republicana de 1889, que foi uma Constituição que muitos dizem laicista, em alguns termos hostil à religião, mas que essa norma não foi repetida por nenhum outro documento constitucional brasileiro, num silêncio eloquente que mostra que não há blindagem entre religião e política. Neste acórdão regional de Goiás, é dito assim, eu não posso usar Deus de cabo eleitoral. E hoje eu me pergunto, eu não posso usar Deus de cabo eleitoral? E por que não? Eu tenho um presidente da República eleito sob o slogan de que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, precisamos analisar com muita reserva a criação dessa nova figura de abuso de poder. O tempo já se encerrou. Eu agradeço a audiência de todos, cumprimento cada um dos meus colegas aqui dessa mesa, doutor André, doutora Georgia, doutor Arisson, foi uma honra, uma alegria, e cumprimento o nosso presidente Felipe Santa Cruz, nosso eterno presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, Beto Simonetti, pela realização desse grande evento. Boa tarde a todos e muito obrigada.